Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Marcela, ouvintes e também quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães conosco para falar sobre alguns pontos que talvez nem todo mundo tenha parado para pensar em como eles ficam agora, em que houve esse adiamento da viagem do presidente Lula à China. Quando a gente fala desse adiamento, muita gente se lembra, por exemplo, Vera, da questão do arcabouço fiscal. Então, já que o presidente não viajou, vai ser apresentado antes, provavelmente vai vir antes do mês de abril. Mês de abril é o que estava previsto antes do adiamento da viagem. Agora, existem outras questões que podem ganhar aí novos capítulos por causa desta viagem que não foi realizada. E uma dessas questões você estava tratando bastante com a gente na semana passada, porque é super importante, que é o impasse entre os presidentes da Câmara e do Senado em relação à maneira como tramitam ali os projetos na casa, Vera. A partir de agora, como que fica esse impasse que está havendo entre os presidentes das duas casas? Pois é, Cássia, as duas questões que já eram ali relevantes e que já indicavam uma certa dificuldade do governo de deslanchar com a sua agenda, elas ganham ainda mais premência e ainda mais pressão, visibilidade, diante do fato de que o Lula não foi para a China. Ele iria acompanhado de alguns atores dessas duas discussões, teria tempo para, no voo, em conversas lá ao pé do ouvido, na própria viagem, azeitar e arredondar alguns temas ligados a essas duas discussões. E agora, não indo, vai ter uma pressão para que ele aqui, juntamente com outros ministros, acabe despachando esses dois assuntos que não são tão simples de resolver. A questão do novo marco fiscal, que ganhou muita relevância depois que o Banco Central não só não mexeu na taxa de juros, como no seu comunicado indicou que ainda está muito preocupado com essa discussão, ela ficou mais urgente, mais premente, a ponto de o próprio Haddad, de o seu secretário Gabriel Galípolo e da ministra Simone Tebet dizerem, olha, está tudo com o presidente, ele agora vai ter tempo de olhar, definir os parâmetros, essa palavra ganhou aí frequência e começou a ser usada por todos eles, porque o que eles dizem é que a estrutura, né, o arcabouço em si é muito simples de compreender, falta definir os parâmetros e balancear esses parâmetros dentro da proposta, e é isso que vai fazer toda a diferença para a gente saber de que tamanho é o comprometimento fiscal que o governo vai ter. Da mesma maneira, esse impasse entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco também virou uma pauta urgente de ser resolvida. Já era, mas o Lula ia tentar, na viagem, amaciar um pouco o Rodrigo Pacheco, que estaria com ele, enquanto os ministros faziam o mesmo trabalho com o presidente da Câmara. Agora continua todo mundo aqui, todo mundo imerso nessa polêmica e mais próximo da imprensa, portanto, tendo de responder a ela com mais imediatismo, e é isso que o Padilha está fazendo. Ele esteve hoje com o Lula, ele vai ficar de porta-voz dessa pendência, e ele está sempre, como é do feitio dele, procurando bancar o otimista, dizer que não tem impasse, que as coisas vão se resolver, mas o fato é que está todo mundo preocupado com os prazos, as MPs vão caminhando para extinguir o prazo que elas têm de discussão, e ainda não se sabe como o Lira vai responder finalmente ao fato de que o Pacheco simplesmente decidiu parar de negociar, restabeleceu o rito que a Constituição manda, e isso é importante sempre a gente frisar, o rito da Constituição, não o rito que ele quer, ou o rito que era antes, ou um novo rito, é o rito da Constituição. E aí, agora, hoje, o Lira deverá dar uma resposta a isso, porque ele vai reunir os líderes e vai ter que se posicionar a respeito. O reloginho está correndo, né, Vera, com relação a esse assunto, mas também Lula tem que se preocupar com outras questões, indicação de diretores do Banco Central, por exemplo, a disputa pela vaga no Supremo também, e isso acaba adquirindo agora uma nova temperatura, né? As duas questões ganharam muita temperatura no fim da semana passada, Marcela. Primeiro, porque esses nomes
para a diretoria do Banco Central vieram assim à tona sem uma prévia conversa com o presidente do BC, que foi pego meio de surpresa ali na negociação. Isso acaba piorando relações que já são muito turbulentas entre o governo e o Roberto Campos Neto. Também não foram muito bem aceitos esses nomes na própria base petista, teve ali discussões pelo fato de um dos nomes ser oriundo do mercado, ter feito doações para a campanha do Partido Novo, então os nomes foram lançados meio de uma forma desorganizada e já começaram a sofrer resistências de vários lados. Da mesma maneira, um nome que parecia já insuperável, que era o do Cristiano Zanin, para o Supremo no lugar do Ricardo Lewandowski, por ter ficado também muito tempo, como a gente diz em política, na chuva, né? Você deixa o nome lá exposto às intempéries e ele toma muita chuva e pode desbotar, parece estar acontecendo um pouco isso com o nome do Cristiano Zanin, e por fatores que não são aqueles de ele ser muito ligado ao Lula, nem nada disso, mas por resistências de pessoas próximas ao presidente, como o ex-sogro dele, o Roberto Teixeira, que é compadre do Lula de muito tempo e que tem relações turbulentas um pouco com esse ex-genro. Então, essas circunstâncias familiares começaram a turvar um pouco esse processo e a trazer mais incertezas quanto a se o Cristiano Zanin vai ser o nome mesmo. Então, de novo, vai caber ao presidente contornar todos esses obstáculos com esses nomes e fazer com que eles cheguem sem tanto impasse quando forem apresentados, oficializados e levados ao Senado, que tem que aprovar todos eles. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Logo mais aqui na CBN tem mais Viva Voz no Ponto Final. E amanhã a Vera está de volta aqui no CBN Brasil. Obrigada, Vera. Até mais. Obrigada. Muito sucesso aí para você nessa noite de autógrafo de Sou Mulher, Sou Líder aí em Ribeirão. E até amanhã de volta ao estúdio, Cássia. Maravilha. Até amanhã, Vera. Beijo, Tchau, Vera. Marcela.